Então, galera, um salve a todo mundo aí, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos começar o nosso terceiro episódio da Rádio Peão, o podcast da mineração. Então, você que está acompanhando aí, já curte, compartilha, já manda pro seu amigo lá que está iniciando ou que já está há um tempo na mina. Hoje estamos com um cara que vai contar muitas verdades que muita gente não conta sobre mineração. Um cara especial, além de um grande profissional, é um grande amigo. E então, você que curte mineração, vem curtir esse conteúdo com a gente. Se liga só. Wagner, boa tarde, tudo bom, meu amigo? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estejam assistindo nesse momento. A gente estamos aqui para estar falando a respeito de mineração, né? A gente está de braços abertos aqui para todo mundo estar ouvindo e sentindo o que a gente sente quando a gente está em uma mineração. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo em paz, amigo, tudo em paz. Boa tarde a todos. E estamos aqui para isso. Pô, legal demais. Então, meu amigo, gostaria que você contasse um pouco da sua história, como é que foi começar em mineração, o que você aprendeu, por onde passou, com quais equipamentos, quais dificuldades você enfrentou, e assim, conta aí pra gente. A minha vida chega a ser um certo engraçado, né? Eu comecei lá em 2001, né? Trabalhando numa empresa de terraplanagem, onde faz o acesso para a mina, né? A gente foi contratado para fazer o asfalto, né? E desde então eu fui embora com essa empresa, retornando a Jacobina novamente pela própria mineração em 2005, né? Do 2008 na realidade, né? Fazendo parte do quadro da Tony Ouro Busmelo, onde eu fui motorista de caminhão, certo? Tive a oportunidade de trabalhar com as 1519, como todo mundo falava, né? Era aquele caminhão só com a cabine, né? Embaixo, em cima só simplesmente uma proteção, né? Não tinha vidro, Felipe, não tinha nada. A gente trabalhava, era olhos ardendo, era chuva. Inclusive, quando a gente saía do Corujão, lá embaixo, a frente quente, quando a gente chegava em cima, pegava uma chuva. Na superfície, uma troca de temperatura, né? Isso, uma troca de temperatura. Então, assim, a gente foi adquirindo experiência, as empresas foi chegando com equipamentos mais novos, entendeu? E a gente foi se aperfeiçoando. Show de bola. Enfrentou alguma dificuldade, algum momento feliz nesse período? Nesse período, assim, era tudo novo pra gente, né? Era tudo novo. Na fase, eu era ainda um rapazote, né? Mas, porém, já com um certo grau de experiência, porque já tinha trabalhado em empresas anteriores. E assim, a gente foi adquirindo experiência, foi andando. Depois de um certo tempo eu saí, né, da mineração, passei uma fase, fui para as terraplanagens, e aí lá eu adquiri a experiência e hoje eu sou um operador de patrol, né, porque eu aprendi lá. Então foi bom para mim, né? E depois eu retornei de novo, aprendendo novos equipamentos, como por exemplo um LHD, né? Coisas que a gente sabe que é um pouco meio complexo, mas a gente dá conta. A gente foi jogando duro, foi aprendendo e correndo atrás. Show de bola. Como você diz mesmo, hoje é operador de patrol e também teve experiência com LHD, né? Operador de LHD. Gostaria de você falar os pontos para quem está começando, um feedback até para quem já está também, que ainda não pegou a visão sobre, a LHD, a melhor forma de trabalhar é assim, porque exige riscos, existem algumas maneiras de você ter uma performance melhor no seu trabalho. Você tem alguns pontos também na patrol, né? Porque eu tenho um bocado aí de patrulheiro, mas também tem um bocado de rapa-pedra, entendeu? Então tem uns que com certeza precisa melhorar e assim, acho que é de todo mundo a evolução. Então assim, esse conteúdo é justamente disso. Eu vou contar algo para que melhore o nosso amigo que está nos acompanhando, entendeu? Tem alguns detalhes assim, eu achava que é melhor assim a lâmina, pegar por esse lado, subir laminando depois de outra forma. Qual é alguns pontos?
Sim, a experiência a gente adquire através do convívio, né? Através dos dias, entendeu? Quando eu comecei, por exemplo, era engraçado. Eu trabalhei em terraplanagem, onde o operador profissional, ele era, como é que se diz, o operador de base, né? Ele chegava, ele executava o final de tudo. E eu simplesmente era um tombador de material, né? Eu fui pegar uma máquina, hoje é uma 120B Patrol, né? 120B, que naquele tempo era a última que tinha. E ele a primeira, né? Que era, no caso, uma FG200. Então, assim, a gente aprendeu a conversar, a trocar ideias, e aí às vezes ele reprimia, porque naquele tempo não era fácil como era hoje, né? Hoje você chega numa mineração e simplesmente o pessoal disse, você vai treinar essa pessoa. E antigamente no meu tempo não era assim, o cara xingava, dizia, você é isso, você é aquilo, e se você não fazer certo eu vou te mandar embora e tal. No outro dia levava uma farofinha, era engraçado, uma farofinha, um cafezinho para mim poder me manter no meu trabalho, porque eu queria crescer, entendeu? Então, de fato, hoje as coisas são mais fáceis, mas porém com a mesma dificuldade, né? É aprender. E a gente está aqui, o que eu puder fazer para poder ensinar uma pessoa que esteja entrando hoje dentro da mineração e que eu puder passar os conhecimentos que eu tenho certeza que eu não vou deixar passar, fazer o que eu já fiz, né? Para poder chegar onde eu cheguei. Mas é top. Algum ponto perigoso, alguma coisa para quem está... Sim, a gente que trabalha em área de mineração, 100% risco 4, né? A gente, conforme fala, às vezes até alguns supervisores que trabalham lá, tem um amigo que eu não vou frisar nome, mas assim, um supervisor que é amigo da gente, ele fala sempre que é igual à polícia, né? A gente é risco 4, né? Risco 4, então a gente tem que sempre manter atento. A gente tem que sempre estar atento, porque mineração não pode brincar. Qualquer coisinha, eu já perdi muitos amigos aí dentro, entendeu? Já prestei socorro a vários. Eu acho que alguém que esteja assistindo e já viu e já passou comigo, junto comigo, o que a gente já tem passado no futuro aí, ou no passado, na realidade, de acidentes que eu já prestei socorro, que viu que deu um vacilo só e não permite vacilo. Mineração é complicado. Me diz aí, pegando esse gancho aí, ajudar, socorrer dentro de uma mina, me diz aí como é você ter reagido vendo aquela situação. Como é que você se sentiu mesmo? Assim, eu já presenciei algumas coisas também que quando eu procurava mover, sabe, minha cabeça queria correr, o corpo não obedecia. Assim, me diga como foi suas reações e como é se sentir, ali eu tô aqui debaixo, poucos recursos, entre aspas. Na realidade, você manter a calma, né? Manter o controle de tudo, né? Pelo fato de você ter um certo tempo de experiência, você vai aprendendo que a calma é acima de tudo. Então você tem que ter calma, o que você vai falar, como é que você vai agir. Uma coisa que a gente não pode brincar. Então, galera, você que está começando, tira isso da cabeça que é fácil, porque não é fácil, é perigoso. Não é fácil, perder noite, você tá cansado, tem seu dia a dia, sua rotina de família, né, velho? Tem sua vida pessoal lá fora, porque não é todo dia que você tá bem. É verdade. Não é todo dia que você tá bem, às vezes, eu tô com problema com o meu cachorro, entendeu? E acaba chegando lá e você não consegue pensar nada além do seu cachorro que você deixou em casa. É verdade. E sem falar que é a família também, né? É isso. Às vezes a gente não descansa. N problema, se tem o cachorro por N problemas. Mas isso é tanta dificuldade, é tanto problema. Então, se a gente não realmente não saber se comportar como um profissional, a gente acaba nos prejudicando, não é isso? Com certeza. Um pensamento, um ato não pensado custa uma vida, verdade. Custa uma vida, custa verdade. E a gente também, coisa, sem falar nisso, a gente tem que pensar muito em nossos empregos, né? No nosso dia a dia, porque às vezes você não leva o caso a sério. Não, estou empregado, mas amanhã eu posso estar em outra empresa e tal. Mas assim, a gente tem que prezar tudo direitinho. Eu já passei por situações de, às vezes, colaborador, amigos meus, de chegar e tá desempregado e ir simplesmente 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã atrás de uma pessoa que possa dar um aval por ele, e a pessoa simplesmente virar as costas
e sair e dizer, não, hoje é o meu e amanhã é o dele, é problema dele, entendeu? Então, assim, quem está trabalhando, que zele do seu trabalho, que cuide, que corra atrás de seus objetivos, porque assim, a gente em mineração tem tudo para crescer, entendeu? Só depende de você. Positivo, então eu acho que tudo é procurar conhecer, né? É procurar o conhecimento. Você, eu quero entrar numa mina, quais são as dicas que você tem para falar? Eu quero começar, hoje eu sou cabaço, tô pensando em entrar em mina, ou então eu fichei, vou ser auxiliar, amanhã eu já desço mina. O que é que você tem a me dizer assim? Como eu me comportar dentro do subsolo? É a primeira vez que eu tô descendo. Pronto. A primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês que estejam querendo trabalhar em mineração, estude. Primeiro estude. Porque assim, depender de qualquer coisa hoje é estudo, né? A gente hoje vem de uma geração mais antiga que a gente ou estudava ou trabalhava, né? Mas hoje a gente tem a facilidade de estudar. Então estude hoje, até porque hoje para você mexer com equipamento você tem que ter estudo. Então a galera de hoje estude, corra atrás dos seus objetivos, porque não é fácil não. Os equipamentos hoje são modernos, os equipamentos hoje precisam de estudo para você poder operar, para você correr atrás dos objetivos. Então tem que estudar, estudo é tudo. E ser proativo, né, irmão? Isso, a empresa em si, a gente sendo proativo, a gente cresce lá dentro, entendeu? A gente não está falando relacionadamente só a empresas, mas a gente está falando como você está me perguntando, né, de profissionalismo. Então a gente tem que dar tudo de você para poder você ser um bom operador, para você ser um bom mecânico, um bom eletricista, entendeu? Então a gente tem que correr atrás dos objetivos. E os objetivos têm parte através dos estudos. Com certeza. Assim, meu amigo, só para não fugir um pouco, alguma situação que tipo, você se sentiu ameaçado com medo? Eu quase teve um acidente comigo, alguma coisa assim, algum evento, não? Já passou algo do tipo? Não, assim, a cada dia que a gente passa, a gente tem medo mais da mina ainda. É medo e respeito, né? Na realidade não é medo, é como você falou, é um respeito, né? A gente tem um respeito porque é uma área complicada, então você tem que estar atento. Como eu frisei atrás um pouco, eu falei a respeito do acidente do rapaz, então aquilo ali, a gente diz assim, será que chegou minha hora de eu parar com isso aqui? Mas não, entendeu? Não, isso aí me incentivou a mais ainda, a correr atrás dos meus objetivos e saber que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado. Quais são os pontos mais importantes assim que vocês, é perigoso dentro de uma mina? A mina em si, em relação a acidentes, é choco. A gente fala muito de choco. Fala muito de choque elétrico, né? Como a gente já tem perdido algumas pessoas aí a respeito disso. Outro ponto de risco que você acha que pode acontecer, eu acho que poderia melhorar isso, sabe, vamos dizer, uma ideia que pudesse melhorar pessoas. Eu acho que para a pessoa tem que agir dessa forma para trabalhar dentro de mina, como você falou, né? Procurar estudar, ou então procurar, tem que chegar na frente de serviço, o que é que ele tem que observar? Tem que observar o choque, sim, né? Se tem alguma bomba ligada, se tem alguma, né, um fio ali, tendo equipamento na hora de você instalar, né, quando você entra, você auxiliar, você tem que vou instalar um jumbo. Geralmente a gente tem que estar desplugado, mas você tem que estar sempre observando. É isso, amigo. Então, bons pontos, né? Tem alguns pontos que você falou aí de um acidente, eu acho muito difícil você reagir ali, principalmente. Eu já presenciei eu fiquei muito assim, meio que em choque, né? É interessante. Eu querendo correr, assim, não foi com ninguém, mas foi com equipamento, sabe? Teve um desplacamento assim, aí caiu a lateral, pegou no equipamento, eu fiquei assim meio sem ação, procurando o que fazer, mas foi muito aprendizado, por isso que eu sempre mantenho respeito também em relação à mineração. É verdade. A gente, como eu falo, né? A gente tem que sempre ter o foco do que você vai fazer, né? E tá respeitando todos os limites, né?
respeitando todos os limites. E assim, relacionado a tomar cuidado, a o que eu possa falar a respeito de não fazer, é fazer o certo. Fazer o certo que vai dar certo, o procedimento. A gente trabalha dentro do procedimento, então é correr atrás disso aí. Fazendo um procedimento, as outras coisas saem. E assim, me conta aí como é ter um filho que trabalha em mineração também, conversa com ele sobre isso, ou diz, se vira pra lá, que se vira pra cá, como é que é? Pois é, rapaz, isso é um privilégio, a gente tá trabalhando, né? Eu não queria, de forma nenhuma, que meu filho fosse um peão de mina, como a gente fala, não degredir na imagem de ninguém, mas... Assim, a gente fala peão de mim na resenha, né? Mas assim, meu filho em si tomou o foco e disse, pai, eu quero ser isso aí, eu queria que ele estudasse, né? É claro que a gente não vai querer que o filho acompanhe, mas... E hoje ele é um profissional como eu, né? Inclusive, hoje ele já é operador 2, entrou como mineiro. Eu tive outras oportunidades por fora, né? Quando eu entrei hoje no mundo de mineração, eu já era um profissional montado, né? Eu fui, como é que se diz? Eu fui chamado para trabalhar na mineração, eu já fui como operador de patrol. Porém, eu já era um operador de retroescavadeira, de trator de esteira, de escavadeira hidráulica, de rolo compactador, porque eu trabalhei em terraplanagem, né? Foi onde eu sofri, lá para trás. Mas aí é, né? Isso, né? Você foi Mas proativo. Hoje, em relacionado ao meu filho, ele entrou do zero em mineração. E hoje, ele me diz que tem eu como espelho, né? Então ele hoje já é um profissional, hoje ele já opera retroescavadeira, já opera uma Manitou, entendeu? Trabalha num apoio. Então ele quer crescer lá dentro. Desenrolado, né? Muita coisa. Não fica pegado só no equipamento, né? Porque tem gente que... E ele hoje estuda, entendeu? Aí eu falo que assim, às vezes eu lá no passado eu não tive tempo de estudar, como eu falei. Ou eu estudava ou eu trabalhava. Mas ele hoje não, ele trabalha e ele estuda, então eu tenho certeza que ele vai ser alguém na vida. Show de bola, meu amigo, show. Mandar um abraço pro meu amigo Wagner Tatuzinho, né? É isso mesmo. Então, amigo, E vale a pena lembrar que tem o Tatuzinho em Pebinha, porque às vezes quem tá assistindo, você me chamou de Wagner, muita gente não vai me conhecer, vai dizer, quem é esse cara aí? Esse é o Pebinha. É o Pebinha, mais conhecido como Pebinha. E eu tenho o maior prazer do mundo de ser chamado assim, até porque todo mundo na mineração me conhece, todo mundo. Que não legal, é só na mineração, de fora também. Não, né? Você é um piloto de motocross, né? Gosta muito do esporte. Isso. Né, velho? E aí, vai ter um evento? Chama a galera. Inclusive, domingo agora vai ter um evento, né? Jacobina Off-Road tá prestando essa homenagem aí, tá fazendo um evento do trilhão, né? Jacobina, dia 26 agora. E a gente tá aí, dando a força à galera também, porque a gente roda esse mundo todo aí de moto. Show. E é bom, né? Você tem o seu trabalho e você tem o seu lazer. Então, quando você consegue embasar os dois, fica top. Show de bola. Alguma coisa que você queira falar sobre sua vida, sobre mineração? Rapaz, a mineração para mim hoje é tudo, né? Assim, a única expectativa que a gente tem maior é se aposentar, né? Eu acho que... Tagado, eu acho que é complicado esse negócio de aposentadoria por conta de que, né, o governo, às vezes outros órgãos aí que a gente não sabe dizer como, mas assim, a vontade nossa é chegar e trabalhar e cumprir e depois dizer assim, não, você hoje está aposentado, entendeu? Dizer assim, você trabalhou muitos anos nessa empresa e hoje eu te entrego aqui uma carta como que você está aposentado. Por exemplo, eu tenho hoje 13 anos, já era para estar mais de 18, né? Porque na época que eu entrei na Tony Ouro, eu entrei, mas logo eu saí, porque eu consegui empregos novos, com remuneração melhores. Aí eu fui, entendeu? Era novo, foi onde eu consegui também muita coisa na minha vida, né? Porque eu agradeço hoje classificações e outras coisas mais, né? E os bens que eu tenho hoje, então tudo foi adquirido lá fora. Quando eu voltei para mina, foi bom, é top, até hoje eu tô aí, né? Mas assim, a minha maior vontade mesmo é se aposentar, botar a cadeirinha lá na roça lá e ficar se balançando. Bem, você não vai comprar uma patrocinha pra ficar, não?
A vontade é grande. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui ó, pros vizinhos, não tô fazendo nada e pagar minhas 3 horinhas. Não, na realidade, Felipe, deixa eu te falar, a gente nunca perde essa vontade de trabalhar com equipamentos, mas assim, gosta. Como todo mundo tem um sonho, eu tenho o meu. Show de bola. Né? Eu tenho alguns bens onde eu possa estar desfazendo hoje porque foi o que eu consegui lá para trás. Então hoje eu quero comprar equipamento, eu tenho vontade de comprar meu equipamento e botar para trabalhar. Show. Entendeu? Vou estar junto, vou. Mas não do mesmo jeito que eu trabalho e funcionar, né? Para outras pessoas, né? Então eu tenho vontade e com fé em Deus vai dar certo. Vai, não, você é um cara massa demais. Qual foi, assim, tem alguma coisa assim, o que ninguém conta assim, o que ninguém conta que é trabalhar dentro da mina? Na realidade, a gente em si... Que ninguém tem coragem, na verdade. Que ninguém tem coragem de falar. Na realidade, a gente não tem nem explicação a respeito disso. Por conta de que é uma coisa que você ou eu possa se acostumar. Então, a gente não pode dizer assim, pô, você não vai ou você não pode ir por conta de que faz medo isso, faz medo aquilo. Eu tenho muitos amigos que chegou lá na hora de fichar e o cara voltou para trás. Eu não vou mais nunca aí dentro. Mas isso cabe a cada um, né? Faz medo? Faz, mas infelizmente a gente tem que defender o pão. Mineração vale o risco ou a gente só se acostuma? Rapaz, às vezes sim, às vezes não. Eu digo assim por conta de que se você tiver um meio de vida aqui fora, eu acredito que seja melhor. Mas assim, em relação à remuneração, que você trabalha às vezes na sua área, pode ser bom e pode não ser, então são vários fatores, né? Então a gente não pode dizer 100% que seja ruim ou que seja bom. Dinheiro alto justifica colocar a vida em risco, meu amigo? Não, isso aí de forma nenhuma. Isso aí a gente tem que tirar do mapa, isso aí não existe. A vida é importante, hein, meu? É importante, né? E assim, às vezes eu até vejo às vezes você pode até ficar chateado comigo, ou ficar pensando ou algo parecido, mas assim, a gente tenta não colocar o assunto, mas a gente já perdeu gente, como eu já perdi o seu pai, que era muito amigo meu, entendeu? Eu sei que dói um pouco, que machuca, mas era meu amigo, entendeu? E assim, a gente vê que trabalhou uma vida toda para adquirir o que ele queria, era aposentadoria, cara. E aí hoje ele perdeu. Hoje eu fico emocionado em estar falando isso, mas eu não deixo de frisar porque era uma pessoa ótima, uma pessoa do mesmo jeito que eu sou. Eu fico meio emocionado, mas eu sei que eu toquei num assunto, é meio complicado, mas assim, o tom pra gente era ótimo, era aquele tom da resenha, o tom da... E assim, a vida da gente é isso, mineração é isso. Vocês têm que entender que a gente tem as percas, a gente tem as ganhas e tem tudo isso aí. O que esse trabalho já tirou de você, meu amigo? Rapaz, eu acredito que... Rapaz, eu acho que não. Nunca tirou nada, não. Não, nunca tirou um aniversário, momentos... Não, em relação a isso, sim. Né? Às vezes a gente tem uma data, né, que você está prezando por aquilo ali, por exemplo, um dia desse eu pedi uma folga no aniversário. É bem isso, Me negaram. Negou? Mas eu tenho que entender que é o meu trabalho, que essa foi a minha escolha. A gente fica chateado? Fica, né? E assim é complicado, mas dá pra levar. O que mineração já te deu que ninguém vê? Rapaz, relacionado ao que me deu que ninguém vê, eu acho que só a experiência, irmão. Show de bola, né, cara? Acho que conhecimento, experiência. Conhecimento, experiência. Amizades que você adquire durante esse tempo. Que uma coisa que eu falo, que né? Ninguém tira. Que eu falo em mineração, o nosso nome chega primeiro do que nosso currículo. Com certeza. Então, as amizades, o seu trabalho, o seu profissionalismo, isso conta muito, né? Porque, eu até falei em um vídeo anterior, mas para quem não assistiu ou vai assistir, enfim, seu nome quando você vai fichar, chega primeiro, quem é Pebinha no Mato Grosso? Isso. É um cara desenrolado, hoje pode trazer. Ou, não, puxa, ali é manso. E vale a pena lembrar, Felipe, que quem ficha peão é peão.
Não é empresa, é peão. Olha, Peão, galera, tá vendo? O peão é quem ficha o peão. Pega essa visão aí desse cara pega essa agora. dica aí, Pega porque essa assim, dica desse eu cara. já cansei de chegar em certos ambientes e para poder trabalhar e dizer assim, para quem foi que te indicou? Foi um ajudante. Foi um ajudante que te indicou. Eu perguntei, eu tô precisando de um operador agora, um operador de patrol agora. Onde é que eu arrumei? Eu quero um cara bom. E um ajudante simplesmente virar para você e dizer assim, virar para um supervisor, para um engenheiro e dizer assim, não, tem Pebinha. Quem é Pebinha? Pebinha da patrol. Pebinha da patrol. Entendeu como é? Então, assim, é bom pra gente, a gente saber e saber que todo mundo é igual. Mineração, não tem ninguém diferente, não tem supervisor, não tem A, não tem B, às vezes tem uns com rompantezinho, mas isso aí não tem nada a ver no caso, entendeu? A gente é quem ficha a gente, por exemplo, e o peão, ele é fácil de fichar em qualquer ambiente que ele chegue, mas um cargo de confiança, irmão, às vezes fica à mercê das coisas aí fora. Se você pudesse voltar no tempo, você escolheria esse mesmo caminho? Rapaz, eu acredito, se for do meu início, eu acredito que não, eu ia estudar, irmão. Estudar, porque estudo é tudo. Eu falo sempre de estudo porque... Que seria? A gente vê a dificuldade hoje, né? Às vezes eu posso ser um bom profissional como operador de patrol, mas às vezes faz com que eu não cresça. Então, meu amigo, outra pergunta bem interessante. Vamos falar, como é que você conheceu a página? Rapaz, a página... Vida de garimpeiro. Isso, essa vida de garimpeiro. Rapaz, isso aí já me deixou um certo grau de amizade com a galera, bicho, porque... Assim, quando surgiu a vida de garimpeiro, a pessoa postando, outra postando, quem é essa vida de garimpeiro? Aí eu gostei da página. Eu digo, eu vou começar a postar coisa. Porque eu gosto, tá entendendo? Na realidade, eu gosto de estar postando uma coisa e outra. Digo, uma coisa relacionada ao trabalho da gente, eu vou jogar. Aí comecei postando, chamava a galera, ei galera, boa tarde, bora aqui tirar uma foto aqui, bora. Aí postava pra vida de garimpeiro. Aí marcava a vida de garimpeiro, a garimpeiro ia lá e repostava. Aí eu, bicho, que massa, viu, velho? Aí eu fiquei satisfeito com isso, entendeu? E cada vez mais eu fui postando. E assim eu conheci a vida de garimpeiro. Encontrou algum amigo que você já trabalhou, que está trabalhando em outra empresa e através da página viu lá postando também? Dá para ver a galera, dá para ver algumas oportunidades, né? Outros equipamentos que a gente às vezes pega o pessoal que compartilha que é do céu aberto, né? E a gente é do subsolo, né? Sim, rapaz. Inclusive a gente vê a vida de garimpeiro é massa por conta de que a gente consegue ver a vida do colega que está lá do outro lado do país e simplesmente adquiriu a página como um meio de transporte, né, para poder enviar as coisas, e a gente consegue ver os colegas que tá lá do outro lado do mundo dizendo assim, eu tô no Chile, aí posta uma foto de fulano tá no Chile. É massa, né? E chegou uma época de eu tanto postar que a galera me marcava muito e dizia, eu quero boné, eu quero a camisa. Aí eu disse, não sou eu que sou vida de garimpeiro, não. O vida de garimpeiro é outra pessoa. Então, assim, como eu hoje lhe conheço e sei que você é o dono da vida de garimpeiro hoje, que inclusive está de parabéns, né, pela página, pela mídia aí, é top, entendeu? Inclusive ajudando os outros colegas de trabalho, mas assim, a galera pegava pra mim e dizia, você é o dono de vida de garimpeiro, por que você que posta? Eu digo, não sou eu não, né? Até então tava meio em off, mas o senhor hoje tá aí, né, para todo mundo ver que Felipe hoje é o dono da vida de garimpeiro, e assim, Pebinha só faz uma parte junto com ele, que é fazer as postagens. Muito obrigado, frisando isso, que a página, né, aconteceu por vocês, vocês aí que postam seu dia a dia, compartilha com a gente, né, homens, mulheres, de todos os lugares, né, países, né,
pessoal de fora aí compartilhando. Então, assim, é muito legal, é muito satisfeito, é muito satisfatório você receber esses feedback de amigos. Inclusive, Felipe, eu quero parabenizar você porque tem amigos meus que hoje tá empregado e ele diz assim, graças à vida de garimpeiro. Pô, que massa. Porque às vezes você posta lá, ó, em tal empresa tá precisando de tal profissional, de jumbeiro, de operador de carregadeira, de supervisor, de mecânico, auxiliar, disso, daquilo, e você mandar o endereço pro cara, o cara entrar em contato com você e depois o cara voltar e dizer assim, pô, bicho, eu fui empregado por conta da vida de garimpeiro. Seguiu a página, né? Viu lá as publicações. Graças a Deus, velho. É isso que importa, sabe? A gente tá passando isso pra eles, né? Que seguem a gente. Então, é muito legal. Obrigado a todos, obrigado a todos. É isso mesmo. Já teve medo de morrer lá dentro? Rapaz, na realidade a gente não pensa nisso, né? Porque se a gente for pensar numa fatalidade, a gente nem produz. A gente já pensou em desistir? Algumas vezes sim. Algumas vezes já pensei em desistir, jogar tudo para cima e dizer assim, porra, eu trabalhei muito tempo também com terraplanagem, né? Rodei uns 8 ou 9 anos mais ou menos nessa faixa, não me recordo bem, mas trabalhei com terraplanagem, era bom, entendeu? Um céuzinho aberto, entendeu? E aí depois eu fui para esse mundo de mineração. Às vezes a gente pensa em desistir, mas o que vale mesmo é a família, né? Aí a gente preza muito família, então a gente tem que correr atrás. Você confia 100% na segurança lá embaixo? Não 100%. Não consigo dizer que eu confio 100% porque não só depende da segurança, depende também do local que você esteja e tudo, da hora, né? E a gente fala assim que Deus dá uma hora para cada pessoa, cada quem tem sua vida ali para poder cuidar e às vezes naquele intervalo ali pode acontecer alguma coisa com você, mas infelizmente a gente tem que submeter a esses tipos de... A gente vai buscar o pão sem saber se volta, né, com a sacola. Verdade. Inclusive, quem estiver assistindo e hoje puder, né, assistir o filme Os 33, quem tiver hoje, que é um filme, né? Curiosidade de ver e saber como é uma mina, assista o filme Os 33, porque ele vai te dizer o fator real, né, da realidade, porque é um filme que é embasado em fatos verídicos, né, onde os 33 colaboradores na mina, então a gente tem que entender que ninguém é melhor do que ninguém. Na hora do aperto lá embaixo todo mundo é igual. Então o que eu tô falando hoje, você pode assistir o filme que você vai entender o que é. Não tem supervisor na hora ruim, não tem coordenador, não tem gerente, não tem peão, não tem operador, não tem nada. Lá embaixo são todos iguais. Não adianta você querer ser melhor do que ninguém, que não às tem vezes, como. Né, amigo? Às vezes, né, porque tem um supervisor lá que também tá num ambiente inseguro, que tá ali, vamos dizer, aconteceu um incêndio, vamos para a câmara de refúgio, mas talvez o cara é supervisor, mas talvez ele não tenha a maturidade de tomar o rumo para, vamos dizer, liderar naquele momento. Naquele né? momento, às vezes um cara que é calado e ele pode pegar e salvar a sua vida, salvar do supervisor, salvar do outro colega, entendeu? Pelo fato do cara ser mais calmo, mais cauteloso, saber como agir, e saber como conduzir, né? Como conduzir, é isso. Acho que o importante é a calma, né? Você vê todo dia ali, eu vou descer, vou trabalhar, assim, vou citar aqui, vou trabalhar ali no 111. Eu já tenho que descer olhando qual é a câmara de refúgio, qual o skipway, qual os pontos mais próximos, um nível acima e um nível abaixo. Positivo. A gente já tem que pensar dessa forma, porque, Deus me livre, eu saio do X-Cut ali, você sai tão desnorteado só querendo correr ou com equipamento, você ainda não pensou para onde ir. Então, quando você estiver deslocando muito, porque assim, vou citar
por esse tempo que a gente vê, muita gente vai dormindo dentro da VA. Isso. Entendeu? Quando ele já chega assim num nível de dizer assim, tô aonde, tô perdido, desorientado, que tudo parece tudo, né? Verdade. Todo nível parece igual. Aí a pessoa, teve mudou, teve um SAMP agora que tá funcionando. A pessoa, mas não tava. Tem um furo no piso que fizeram para fazer de equipagem, passar uma tubulação. Até porque a mina muda toda hora, né? Ela é como é que se diz? Um setor de trabalho onde ela vai mudando 24 horas. Entra um turno, sai outro, e a gente tá mudando, né? Você sair, você não vai encontrar do mesmo jeito que você chegar hoje, né? Isso então, mesmo. Outra coisa para a galera do equipamento. O cara passou o checklist. Não, tá tudo ok da troca de turno. Não, tá tudo ok. Vá lá, joga duro. Mas chegue lá, faça seu checklist. Olhe mesmo. Olhe os parafusos dos pneus, olhe os óleos, olha isso, olha aquilo. Por quê? Inclusive, Felipe, a comunicação é essencial dentro da mina. Muita gente diz que eu falo no rádio. Eu disse, você é bom de rádio. Mas é por que eu sou bom de rádio? Porque eu tô atento a todo tempo. Se eu estiver trabalhando numa frente e um colega estiver trabalhando em outra e eu ver que ele não está dando comunicação no rádio, eu vou lá ver o porquê. Entendeu? Já chegou um tempo, por exemplo, um caminhão da empresa, né, que trabalha terceirizada junto com a gente, o cara ir subindo e aí o equipamento pegar fogo. Começa a pegar fogo, princípio de incêndio, e aí o que é que acontece? Todo mundo no rádio, o caminhão subindo, caminhão não sei o quê, eu queria passar uma informação para a central de não sei de quê, e eu vi o cara dizendo, socorro, o equipamento tá pegando fogo e eu tô aqui em tal lugar, e todo mundo continuou falando no rádio, falando. Eu desci com a máquina que eu tava, quando eu cheguei a labareda de fogo já tava altona, véio. Aí eu já desci com o extintor, consegui combater o incêndio do equipamento, né? O cara me agradeceu e assim, quer dizer, ele não só safou a vida dele, como ele safou a vida de muitas pessoas que estivessem lá embaixo, né? Por conta de comunicação, por conta de brincadeira no rádio, que é um meio de comunicação, né? Então, e a pessoa fica gastando no rádio, fazendo brincadeira, isso e aquilo. Então, eu gosto muito de rádio, mas o rádio, para mim, é para comunicação. Mineração não é lugar de brincadeira, né? Apesar de ter LHD de controle remoto, mas não é brincadeira. Não é coisa de criança, não. Eu opero também, né? Você sabe que um tempo também eu passei operando um LHD, tomei muito susto na lavra, né? Boca de lavra. Também, boca de lavra. E como é que é, amigão, trabalhar na boca de lavra? A lavra em si é... Porque assim... O corpo de minério da mineração, ele é para cima. Verticalizado. Ele não é reto. Para quem não conhece, né? A pessoa acha que furou assim, pega o minério e traz para fora. Não. A gente fura para chegar no minério, depois sobe e detona lá de cima para chegar embaixo. Então, assim, já tomei muito susto. Às vezes você tá limpando um minério ali e quando você pensar que já acabou, desaba tudo lá de cima e vem batendo seus pés, e aí você treme na base, não tem perna para correr, não tem nada. Rapaz, já chegou um tempo mesmo, por exemplo, eu tava lá no 250 uma época e eu vi um materialzinho cair no teto. Eu passei para a central, tá movimentando. Não, meu menino, mas tu vê aí até onde é que tu pode ir. Beleza, então eu vou tentar ir até onde eu posso ir. Beleza. Quando pensei que não, que eu tô com a carregadeira no controle lá fora, o caminhão me aguardando para poder fazer o carregamento do caminhão, eu vi umas pedrinhas em cima da máquina e eu antecipei a máquina, acelerei, nem enchi a concha, vim embora. Já voltou. Antes da máquina chegar, o material riu em cima da máquina. A máquina levantou fundo naquelas alturas e eu consegui controlar a máquina, trazer pro X-Cut, e aí até o vento que deu, eu caí no chão, do deslocamento de ar, pra você ter uma ideia. O motorista do caminhão desceu, o que foi isso? Eu disse, calma, vai lá pra dentro do caminhão que eu tô aqui de boa, quietinho, e deixa acalmar pra gente ver o que foi que aconteceu. É assim, então mineração dá esse susto na gente, né? E como é que foi? Se tu conta pra família do que isso acontece, rapaz, às vezes a gente conta, às vezes a gente esconde. E o que falam? Não, vamos parar com isso. É lugar de lucro e tal. Mas assim, a gente vê que é uma coisa hoje, né? Como tem muita segurança em relação, porque
A máquina vai lá, a gente não vai, e a gente está exposto, deixando claro para o pessoal que não é a gente que entra lá dentro e o material vai cair na nossa cabeça, não. Quem entra lá é o equipamento. No real, sim. O equipamento vai e volta no controle remoto. Porém, assim, existe os perigos, né? Como é mais do que eu hoje trabalho na Patrol. Hoje eu trabalho só em rampa principal, fazendo rampa, vias, né? Preparação de vias. E a galera de Lavra, eu tiro o chapéu. Inclusive, se puder aumentar o salário dos meninos, aumente. Eles são uns fera. É, né, velho? Eu tenho uma dúvida aqui. Já me falaram assim que pinhão de mina é que nem pirata, né? Quando tá no batente, os caras dão o gás, trabalham pra caralho, mas quando tá de folga, é que nem pirata, puta. Não liga pra nada não, Mas é coisa, hein, velho? Conta aí. É assim mesmo? Na realidade assim, quando a gente tá dentro, a gente é doido. Doido. É isso, o pirata que tá no mar. E morre quando pelo capitão, né? Morre pelo capitão. capitão. Trabalhando, limpando o barco, navegando. Agora quando chega, irmão, na folga, terra. E por incrível que pareça, parece que nada mudou. Parece que tem amizade de 200 anos quando chega aqui começa a comer água. E outra coisa também relacionada ao que você falou, a questão do peão, como a gente fala de mineração, quando a gente chega no bar, é só falando de trabalho. Ô Jesus, eu não aguento mais. Cara, entendeu? Tudo apaixonado, né, pelo trabalho. É isso, a hora do lazer, a hora da gente estar ali tomando falando em outras coisas. O cara diz, mas é porque lá o caminhão, e porque a carregadeira, e porque botou peso demais, e que o supervisor, e porque... Rapaz, eu não acredito que esses caras estão comentando isso, não. Mas é assim, uma coisa vai puxando a outra, né, Felipe? E você vai endosando e daqui a pouco tá falando tudo de trabalho. Eu acho que isso é muito verdade, porque a gente passa mais tempo lá do que com nossa própria família, não é, irmão? E a gente tem que entender que o cara que tá do lado da gente é como se fosse uma família, né? Às vezes você fica de bico, porra, por que não chama o cara, não pergunta, o que é que tá acontecendo, né? Velho, tu fez isso, eu não gostei. Por quê? Por qual motivo o cara vai chegar e vai estar passando para coordenação, para supervisão, em vez de falar diretamente com você? Né? O diálogo, né, velho? Tá ali, você porque tá onde dia a você dia. pode resolver. Aí quando chega num barzinho, porque você fez isso e aquilo. Mas aí de antemão ele já passou para frente lá. Não, acho que é importante, né, você tratar ali logo. Se vê que não vai resolver, sim, você procura outros meios. Claro. Mas acho que o diálogo é muito importante em relação a tudo. Porque você tá com... Imagine você tá trabalhando do lado de uma pessoa que não gosta. E aí vamos bater tela ali no Manitou e o cara não falar com você. E aí, esse trabalho vai render, que cara? Trabalho não rende, vai render, amigão? É verdade, isso aí não tem lógica, não, entendeu? Não tem... E assim, a gente convive, a gente tem que entender que a gente é uma família lá dentro, a gente convive mais tempo com a gente próprio do que com a família da gente. Beleza. Outra coisa, velho, o pessoal tá falando aí, né, na Rádio Peão, 12 horas dentro de uma mina. Rapaz, eu não sei, as minas lá fora como é que se comporta. Agora eu, do meu perfil, né, eu como, eu acho que eu ainda não falei aqui ainda, hoje eu tô com 13 anos de mina, né? Com 13. Eu saí, era para me estar com 18, 19 anos, mas eu saí, então eu não boto nem em conta o que eu trabalhei em terraplanagem. Hoje, de volta, eu tenho 13 anos, né? E assim, para mim, hoje eu já não tô aguentando tanto corujão, irmão. É 3 dias, mas é um 3 dias sofrido. A gente trabalha porque a gente precisa. Inclusive 12 horas, meu irmão, pode amarrar minha lata. Uma coisa é isso, eu sou sincero, cara. O tal do corujão maltrata, né, velho? Muda todo o seu relógio biológico, né? Você não tem uma noite legal, assim, não tem um dia para dormir, né, que é legal, né? Você não consegue descansar direito, um sono chato, um sono pesado, e a importância do você ter um ambiente para você descansar. Isso. Porque muita gente tem muitas famílias, né, tem muita criança, ou tem alguns barulhos que não deixam você ter um descanso adequado para que mais tarde você chegue e realize seu trabalho de forma segura, não é com o seu potencial que precisa.
Porque você chega lá, é temperatura, umidade, é poluição, é estresse, tem que estar ali comunicando em rádio, caminhão que não tá bom, equipamento que não tá bom, você tem que estar ali esperando o sono. A temperatura já, na verdade, a pressão já baixa, né? Já, assim. Você chega ali, se você ficar parado, é o suor descendo e os olhos fechando de sono. Então, assim, tem que estar em atividade para que o corpo reaja no corujão. Acho que é uma coisa que é muito difícil, velho. O corujão é sofrido, né, irmão? É sofrido, pegado. Mas assim, de antemão a gente vai levando aí devagarzinho, vai correndo atrás, né, dos objetivos da gente. E tá certo, vai dar certo. É como a gente fala, vai dar certo. E aí, assim, de profissional, patrão, precisa melhorar aí pelo trecho, as condições? Assim, se eu te dá mais valor ao operador de patrol, né? Eu acredito que sim, né? A gente hoje ainda é um pouco que um meio esquecido dentro da mineração em si, por conta de que eles têm outras prioridades. Prioridade é jumbo, prioridade é carregadeira, só que assim, sabendo em si que sem a patrol não roda, e a gente são uma engrenagem, cada um depende do outro, né? A gente poderia dar mais um ouvido, um operador de patrol, né? Como é que a gente possa estar fazendo umas pistas adequadas para poder estar rodando, né? Porque o jumbo roda, a carregadeira roda, o fandril roda, o esquele roda, todo mundo passa na pista que a patrol faz. Então, assim, a gente deveria também estar dando uma atenção especial em relação aos operadores de patrol, entendeu? Porque é uma função que é complicada, né? Você só trabalha ao contrário de todo mundo, você tá descendo, eu tô subindo, ou você tá subindo carregado, eu tô no meio ali, eu tenho que te dar passagem porque você tem prioridades, entendeu? Para poder fazer, mas a minha também é prioridade, cara. Então a gente precisa também dar mais um certo, né? Uma certa moralzinha a um operador de patrão, porque é por ali que todo mundo vai passar. É um AVA, é o coordenador, é o supervisor, é o engenheiro, todo mundo vai passar por ali. Então, assim, como eu te falei atrás, que eu trabalhei com terraplanagem, operador de terraplanagem tem moral. Tem, porque eu já morei de hotel. Já morei de hotel, eu dei operador de base, pronto. Tu vai morar numa república ali, que é quando a gente fala. Tem mais moral de que junto de Minas? Não vou não. Então você fica no hotel, pronto, beleza, fechou. Se não for, me dá minha carteira pra cá que eu vou embora. É assim, eu não tô falando em sentido figurado de que o operador de patrão tem que ser tratado na palminha da mão. Não. Só tem que dar uma atenção mais especial, porque assim, a gente entende, entendeu? Eu, por exemplo, eu não vou falar que eu sei que meus colegas também são uns bons profissionais, entendeu? Os caras que correm atrás dos objetivos, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com terraplanagem, cara, entendeu? Então eu trabalhei em uma coisa que eu dei conta: umidade, compactação, altura, largura, entendeu? Show. Então a gente, tudo embasado naquilo ali, a gente fazia uma pista 100%, nunca dava 99%, porque assim, se der 99% para fiscalização não passa. E hoje não, mineração a gente faz, beleza, mas dá para passar, vai embora. Aí vem o cara ali, mas eu liga procuro a bomba, dar o máximo, desmancha de novo o acesso. Mas eu procuro dar o máximo, todo mundo sabe disso na mina, sabe que eu corro atrás disso aí. Eu até falo, todo mundo gosta do acesso bom, mas ninguém gosta da patroa no acesso. É verdade, a patroa tá atrapalhando. Todo mundo gosta de uma pista boa, mas ninguém gosta de ver a patroa na pista, porque já sabe, meu Deus do céu, os caras do caminhão já sobem buzinando, já dizem, bora, Cúdia, sai da frente, caminhão subindo, sai da frente. E quando fala lá pra central, diz a central, a patroa aqui tá atrapalhando o fluxo. Não, a patroa tá arrumando, gente. Vocês têm que entender que a patroa tá arrumando o acesso para vocês poderem passar. Tô dizendo, tô subindo pra manutenção que quebrou 2 fechos de mola aqui, isso. Por causa que a placa do acesso tá ruim, eu pedi aqui e nada. E a dificuldade para ser patrulheiro? Rapaz, bombeamento, né? Estourou o tubo, a rampa, o acesso todo assoreado. A galera costuma dizer que eu trabalho na central, porque eu passo todas as informações. Se é elétrica que não está funcionando, eu passo. Se é equipagem, se é registro que está quebrado, se é EB que está transbordando. Então, assim, eu faço de um tudo. Eu visto a camisa da empresa.
Eu visto a camisa da empresa pelo fato de que a minha profissão é essa, então eu tenho que defender meu pão, correr atrás. Eu vou frisar o profissional que você é. É como eu falei na instante da proatividade. Vamos dizer aqui, 2 exemplos. Um patrão, não, peguei meu turno aqui, os acessos que tá ruim é esse. Aí vou lá. Não, é só isso. Vi ali que tava com o bombeamento desligado, ali pode transbordar e prejudicar. Oxe, não é minha não, ele só me passou isso. Deixa pra lá. Você é um cara aí que, como você falou, eu vi algo que pode dar errado, elétrica, que precisa melhorar um cabo baixo, uma bomba que tá desligado, então tá ligada, mas não tá jogando, você tá vendo que já tá transbordando o SAMP, porque você sabe que isso vai influenciar no seu trabalho mais tarde, isso vai gerar mais trabalho ainda do que eu simplesmente avisar pra central, pedir, olha esse bombeamento, olha pra cá, a elétrica vem aqui, vem ver, tem um tubo aqui que tá estourado, ou então tá com vazamento que pode estourar, né? Então bora prevenir logo, porque, como falou, velho, tem que cuidar, tem que levar o senso de de cuidar, dizer assim, eu vou cuidar porque eu posso passar aqui na estante, entendeu? Verdade. Eu acho que isso é importante, cara, e parabéns pelo profissional que você é, irmão. Obrigado. É isso que faz o diferencial de cada um, é você correr atrás, se preocupar com aquilo, dizer, assumir, é meu assim, entre aspas, é meu, eu vou cuidar daqui, eu tô trabalhando aqui. É verdade. Entendeu? Eu acho isso. Quando eu realizo o meu trabalho mesmo de contenção mesmo, eu digo, eu vou entrar ali, meu amigo vai ali para debaixo, entendeu? Claro, você, com como certeza. é que você vai dizer? Eu também me pergunto, se eu fosse um empresário, eu contrataria eu mesmo para trabalhar para mim? Hoje, graças a Deus, tenho uma mente satisfeita que eu me contrataria, entendeu? Porque eu faço o máximo para as coisas dar certo. E sabe, entendeu? Felipe, quando a gente aprende a trabalhar certo, a gente é igual à criação. Você sabe como é criação, né? Às vezes você diz assim, seu pai te ensinou que o certo é esse, por que você tem que fazer errado? Então, quando você aprende a trabalhar certo, você só vai pro certo. Por mais que você queira fazer errado, você não consegue, que você vai olhar para trás e vai dizer assim, bicho, mas eu, por conta de uma besteira, não terminar de fazer o certo, para fazer errado, vou fazer o certo, entendeu? Então, quando a pessoa aprende o certo, é certo. Então, você vai toda a vida por aquela linha ali, por aquele raciocínio que você tem ali de ser certo, entendeu? É diferente do cara que aprende a fazer as coisas tudo errado, ele só vai fazer errado, ele não tá nem aí, nem vai chegando, entendeu? Então, os profissionais de antigamente, não desmerecendo os profissionais de hoje, porque a galera hoje, manda você vai ensinar esse cara hoje, amanhã um cara vira pra você e diz assim, não, eu já sei, entendeu? Você nem explicou o cara já tá dizendo que já sei, cara. Então, assim, os profissionais de hoje não é como os profissionais de antigamente. Aí vira um rapa-pedra, né? Aí vira um rapa-pedra. Eu nem gosto desse termo. Eu nem gosto desse termo, porque assim, fica um negócio chato, quando você bota o seu profissionalismo ali, né, na frente de tudo, aí o cara chega lá e lhe detona, aí, é chato pra caralho. Já sei, muito obrigado. E quando agradece, né, velho? Mas agradece. É isso mesmo. Não, mas é isso, galera. Então, assim, vamos ouvir, né, quem tem experiência. Eu acho que a gente conversar com pessoas que já tem experiência, que tá há muito mais tempo, que você mesmo, um cara que já passou por terraplanagem, é diferente de alguém que aprendeu patrão aí dentro. É a mesma coisa terraplanagem aí dentro, o cara dá pra fazer tudo certinho. Não tem como aí, Não tem como. Na realidade, terraplanagem, como eu expliquei, né? A terraplanagem, ela é 100%. 100%. A terraplanagem, camada por camada, né? Por exemplo, um termo de terraplanagem, ela começa no subleito, né? Que a gente chama de terraplanagem, aí depois vem a subbase, aí depois vem a base, entendeu? Para você poder dar acabamento final para poder botar a massa asfáltica, né? Então, é tudo um contexto assim. Por exemplo, eu costumo explicar que o operador de patrol é um pedreiro com a enxada maior. Eu costumo dizer assim, por exemplo, um pedreiro, quando ele vai fazer uma massa de cimento, por exemplo, de barro, para poder dar um reboco numa parede, ele vai botar lá
o cimento, o barro, e vai botar água e vai tombar o material, né? Ele vai misturar o material botando água, até ficar na umidade perfeita. Então o operador de patrol, ele é do mesmo jeito, o operador de patrol terraplanagem. O que é que ele vai fazer? Ele vai botar o material, vai lançar lá o material, por exemplo, uma argila, né? Porque é para acabamento final, que é de base. O do subleito, no caso, já é um cascalho, mas todos eles são tratados da mesma forma. Ele vai botar água, aonde o pipa vai molhar, você vai chegar ali e vai controlar a umidade de pipa, o gradeamento de um trator, entendeu? Que a gente chama de jirico, né? Tudo tem apelido. Então você vai controlar aquilo tudo e você vai tombando com a enxada, ó. A enxada é o quê? A lâmina da patrol. A gente vai tombando, botando água, jirico gradeando, e a gente tombando, misturando tudo para chegar num ponto que a gente possa fechar. Do mesmo jeito que o pedreiro fecha o material e vai botar na parede. Aí no final vem o acabamento, né? A gente fecha na altura, aí vai ter o quê? O laboratório, topografia vai fechar, vai botar a altura toda certinha. Né? Topografia, o laboratório vai vir furar para ver a umidade que você botou, a compactação do solo para ver se vai ficar realmente um solo perfeito para poder fechar. Então, isso aí não dá, não tem como dar errado como uma mineração, que você só passou a patrol, beleza. Mas se o cara for um bom profissional, ele vai entender que uma superelevação vai ser pro lugar que ele quer que a água vá, entendeu? Então, assim, eu costumo explicar que patrol é a mesma coisa de um pedreiro. Ou o cara é bom ou não é, entendeu? Tem o meia boca aí, fazer que nem o outro, não discriminando ninguém, mas os caras fazem um serviço, passou. Mas se for em terraplanagem, não vai que não tem, que os caras não ficham. É botar e sair fora, quem não sabe fazer serviço. Me diga aí, cara, vou fazer uma pergunta aqui minha, né? Uma dificuldade que eu sinto. Tô deslocando equipamento, tô deslocando um Jumbo ou RBT ali. E tem um dreno, velho, um dreno gigante, cara, na lateral. Geralmente e uns cortes no meio da galeria para desviar a água. Antigamente, sabe como é que é, velho? Quais são as melhorias? No caso aí é o quê? O cara que não acertou a distância do dreno. Qual é a distância correta para ter da pista e o dreno? Esses cortes no meio da galeria para a água desviar. Na realidade, Felipe, relacionado a termos de vias, né? De vias vicinais lá da mina, hoje é muito relativo. Às vezes a gente tem como fazer e às vezes a gente não tem o apoio que precisa. Recurso. Porque, por exemplo, eu sei que os drenos às vezes são largos, mas por conta de quê? De falta de material, o cara vai fazer o que ele pode fazer. Entendeu? Então, um corte daquele na pista era a gente tem tanto tubo perdido na mina, a gente pode cortar, botar um tubinho lá, jogar um material por cima, aquela água que sai daqui, ela vai pro outro lado. E assim, patrol em si é só apelido, é moto niveladora. A patrol é para nivelar, não é para cortar material, empurrar material. Não, patrol é moto niveladora. Eu costumo dizer que a patrol é para nivelar. Então a patrol trabalha com material. Se você pegar o material aqui e botar aqui, eu faço o serviço. Mas se você não tem, você vai fazer o que você pode fazer. É o que acontece hoje na mina, é isso, entendeu? Então, é por isso que às vezes eu falo, dá mais um ouvido a um operador de patrol, por conta de que ele vai saber o que é que tem que ser feito, entendeu? E se você der uma prioridade para ele, ele vai fazer. Entrega na mão dele o que tem, o material que tem que ser feito, que ele vai fazer o serviço. O patrol é isso aí, entendeu? Quer falar alguma coisa assim pra galera, né, que trabalha com você? Galera, melhora nisso aí, acho que os caras dos caminhões têm mais compreensão, né, quando vê uma patrol, a galera da VA, que mesmo assim é buzinando, outros equipamentos que se acham importantes, que todos são, né, como você falou, todo mundo é igual lá embaixo, todo mundo né, porque você é do Fandril, que tá deslocando, que você é da sonda, eu sei que a sonda também é isso, a galera tem que todo mundo compreender, todo mundo, né, na realidade o diálogo, a comunicação no rádio, de você, tô subindo, tô deslocando, é importante, né? Na realidade é como eu digo, né? Tem que ter, assim, todo mundo tem suas prioridades, né? Todo mundo tem suas prioridades, eu quero ir, eu quero terminar, mas assim, a gente tem que entender o lado dos outros, né? A gente tem que entender e tem que saber que cada um ali
tem o seu papel a zelar. Então, a gente tem que manter o respeito, a calma, entendeu? O coleguismo. A gente tem que correr atrás disso tudo aí, que é para poder o negócio fluir. Porque senão, eu não adianta eu dizer para você, Felipe, hoje tu tem que fazer assim, assim, assado. Porque o outro não vai fazer, do outro turno não vai, entendeu? Então, o que a gente tem que melhorar é o contexto geral, é todo mundo. Show de bola. Migão, assim, para esquecer um pouco, me conta uma história engraçada, uma resenha aí de amigo, alguma coisa legal que você queira lembrar que aconteceu na mina, uma situação engraçada assim. E aí, rapaz, você que me mina apertou, não é, mina você não me é apertou, só, mas eu vou contar aqui uma situação. Mina não é só pau viola também, tem uma resenhazinha de tem uma resenha, e eu tomara que esse cara não esteja assistindo, que né? Tomara que ele esteja assistindo, né? Tem um amigo meu, rapaz, que um tempo lá na mina, pô, o cara se sentiu apertado pra caralho. E você sabe que a gente usa macacão, né, velho? Sim. Hoje a gente tem banheiro lá, como é que diz, como é que dá o nome dos banheiros hoje? Químico, né? Tem os banheiros químicos hoje, mas antigamente... antigamente a gente na mina não tinha aqueles banheiros químicos, não. Procurava então, qualquer galeria. Qualquer galeria ia arriar o barro, fazer que nem... E nesse dia, pô, o cara se sentiu apertado e correu e foi lá para fazer o trabalho dele. E aí, quando ele voltou, de boa, vestiu o macacão. Só que macacão é barril, pô. Quando ele tirou o macacão, ele foi lá, fez a necessidade dele. Aí vestiu o macacão. Quando ele vestiu, a porra do macacão tava cagado na gola. A gola passou lá na porra lá. Rapaz, quando esse cara chegou de junto a gente, não fedou, meu irmão. Aí ele começou, vai tomar banho. Aquele negócio todo, eu sei que o cara foi lá pro vestiário, meu amigo. Qual apelido gerou aí? Caga na gola. Até hoje esse cara pega comigo, irmão. Caga na gola é barril. Você chama ele lá assim, mas hoje ele não se encontra mais na mina, não. Ele trabalha em outra função aí, ele sabe o que eu tô dizendo, mas ele não vai ficar chateado comigo, não, que eu gosto dele de coração. Caga na gola. Mas volta e meia eu encontro ele na rua e só chama de caga na gola aí. Zé, viu, Felipe? Ô, meu galera, amigo. A dor de barriga é mais rápido do que o pensamento de que liga a luz, né, velho? Uhum. É muito rápido. E aí você tá numa atividade, bate aquela vontade, até você procurar um lugar, né, velho? Cara, tirar máscara, tirar capacete, não, né? Tirar tudo ali pra você poder fazer a necessidade. Rapaz, é show de bola. Meu amigo, assim, pra fechar... me diga assim, qual a história, me diga assim, quem é o Wagner, quem é o Pebinha, né, na verdade, dentro e fora da mina, é um pai, é um esposo, é um cara que gosta de motocross, me conta aí quem é você também fora da mina, a gente também quer conhecer você, convidar a galera se você faz alguma coisa, acho assim. Pai, na realidade eu sou, assim, eu me sinto um bom pai, um cara de família, entendeu? Um bom avô, que eu sou apaixonado por meu neto hoje. Que a Ave Maria, quando fala no neto, é tudo pra mim, né? E assim, eu me coloco um cara bastante amizade, velho. Eu sou muito hospitaleiro, eu gosto muito de fazer amizade. Inclusive, todo mundo me conhece. E faz resenha, e pebinha pra lá, e pebinha pra cá. Tem gente que me conhece de infância e não sabe meu nome. Só lembrando aqui, né, que, ó os apelidos. Pebinha... Aí o filho Tatuzinho e o neto Tatuí. Já deram, já deram o apelido pro neto. Os caras são isso aí, velho. Não vale não. Pegaram o meu netinho e botaram o apelido. Já tá na galera. E pensa num moleque inteligente, viu? Desenrolado. Felipe, ele com 1 ano e 6 meses, qualquer pessoa que chegar lá e perguntar a ele, Ravi, seu pai e vovô trabalham onde? Ele diz, na mina. Você trabalha aqui, olha, em Corujão. O tal do Corujão. O moleque é desenrolado. O tal do Corujão. É tanto que quando eu vou falar com ele, Ravi é o quê? É desenrolado. É desenrolado. O moleque é inteligente, viu? Que massa, cara. Então... O bom da gente é isso, né, velho? Você ir e voltar
né? E trabalhar e voltar com saúde, né? Para você poder estar abraçando a sua família. E é isso, porra. A mineração é isso. Às vezes a gente tem as altas, tem as baixas, tem as confusões lá dentro. Me perdoe quem for já ficou chateado comigo, mas eu costumo dizer o seguinte: lá embaixo a pressão é 100%. Acabou o turno, meu amigo. Eu tô almoçando ou jantando, tomando meu café. Acabou o problema, meu irmão. Vem cá que eu vou te dar um abraço. E a realidade de mineração é isso. Né? Né? É a pressão, é verdade. A gente tem que produzir, né? Produzir com segurança. Então, mano, mas... Os três. Pô, Wagner, muito legal. Muito obrigado, né? Eu quero agradecer por você estar aqui, né? Contando sua história, falando aí da sua família, né? Gostaria que você falasse também, assim, dos seus dias de folga, né? O que você mais gosta de fazer, né? Porque, como você falou, a gente recebe muita, assim, cobrança no caso, né? A gente tem que produzir, né? Porque uma empresa vive de resultados. Isso. E produzir com segurança, né? Nas normas, né? Daquela fechada. Tem que ser com segurança, com procedimento certo, com segurança. Quero agradecer você, né, por estar aqui, né, contando sua história para a gente tentar, né, melhorar, ter uma visão melhor, né, sua história como profissional, como pessoal. Muito obrigado mesmo. Vida de Garimpeiro agradece bastante por você estar aqui compartilhando sua vida. Se você quer agradecer alguém que te ajudou durante esse percurso, mandar um abraço para sua família, manda um abraço para os amigos que tá lá na mina, que segue também a página, pede também para compartilhar, curtir. Isso. E essa informação chega para todo mundo, sabe? A gente cada vez mais nos unir, trocar essa resenha, trocar essas informações. É segurança para todo mundo, né? Eu tenho aqui muito que agradecer a você e mandar um abraço todo especial aí para toda a galera que trabalha em mineração. Isso, né? É a página. Aquele beijo maravilhoso, que continue seguindo a página, curte, compartilha, jogue duro aí, viu? E obrigado por estar me aturando aqui, mas eu vou vir aqui mais vezes, pode ter certeza. Show né? Eu vou estar aqui mais vezes e o que eu puder ajudar Felipe aqui hoje na vida de garimpeiro, quem está ajudando está aqui. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, e Deus sucesso, te abençoe a todos que estejam aí na mineração e aquele abraço, aquele beijo. Valeu, meus amigos, até mais.